Hello, hello, guys. How are you? Eu espero que estejam todos bem, estejam saudáveis e em segurança na casa de vocês. Eu sou a professora Cibele Gemal e hoje eu estou aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre língua inglesa. Nosso assunto de hoje, tá? Ele diz respeito aí ao módulo 15, que fala sobre past continuous, tá bom? Além de falar sobre esse outro tempo verbal da língua inglesa, nós também vamos comentar, vamos aprender um pouquinho sobre o vocabulário de sports, beleza? Então, soccer, baseball, American football, nós vamos falar sobre esse tipo de vocabulário, tá certo? O seu módulo inicia aí na página 443 e vai até a página 450. Vamos lá? Vamos aprender? Let's go! Então vamos lá, seguinte, o seu módulo ele inicia aí, como é de costume, com um diálogo, certo? Cujo título é Were you traveling with your family? Você estava viajando com a sua família? E a partir desse título já tem como você perceber um pouquinho como é a estrutura aí desse past continuous. Além disso, através desse nome, né, past continuous, dá para você saber que é um tempo verbal que se refere ao passado, tá bom? Bom, vamos lá entender, vamos lá decifrar esse diálogo, que é aí uma conversa entre a Kate e Dana. A Kate pergunta, Dana, how are you? I missed you. Né? Como é que você tá? Senti sua falta. Dando a entender aí que elas não se viam há algum tempo. E Dana responde, I'm fine, Kate. I was traveling with my family. Eu tô bem. Eu estava viajando com minha família. Essa é a primeira frase aí que eu destaco para vocês, né? Porque ela está estruturada no past continuous. E como eu sei que ela está estruturada no past continuous, né? Eu tenho aí o meu verb to be no passado, verb to be past, ok? E eu tenho também o meu verbo principal com ing no final. É a conjugação que a gente chama de particípio presente, ok? Então, ó, I was traveling with my family significa eu estava viajando com minha família. Kate responde, really? Sério? Where were you? Onde vocês estavam? E Dana diz, we were in Wyoming, né? Wyoming é um dos estados norte-americanos. E a Kate expressa assim, né? Nossa, que legal! I love Jackson Hole. I was watching a documentary about the Yellowstone Park yesterday. Did you go there? Ah, ela diz que, ó, que ela adora Jackson Hole, que é uma localidade aí nesse estado que é muito famosa, muita gente vai passar as férias por lá, ok? Vocês podem observar aí nessa primeira foto, tá bom? E Yellowstone Park é um dos primeiros parques nacionais do mundo. E vocês podem observar um pouquinho, né, do que tem lá nesse parque aí na nossa segunda imagem, tá bom? E aí ela pergunta, né, se Dana visitou Jackson Hole e Yellowstone Park. Você foi lá, né? E Dana diz, oh yes, it is a beautiful place. Sim, sim, é um lugar muito lindo, muito bonito. E a gente pode reparar isso aí pelas imagens, né? Kate pergunta, do you have any pictures? Você tem alguma imagem, alguma foto, né? E Dana diz, sure, take a look. I was just sending them to some friends. Eu estava enviando, né, essas fotos para alguns amigos. Então, além de I was traveling with my family, eu também destaquei a frase I was watching a documentary, ok? Por quê? Essa frase, assim como a frase anterior que a teacher destacou para vocês, também tem a presença aí do seu verb to be no passado e o verbo principal, que nesse caso aí é o watch, com ing no final, tá bom? Então vamos lá entender quando que a gente vai utilizar esse past continuous, qual vai ser a estrutura na afirmativa, negativa, interrogativa, e logo mais nós vamos falar aí também sobre aquele vocabulary que eu prometi para vocês no comecinho da aula, ok? So, como vocês observaram lá nos nossos exemplos do diálogo, tá?
o seu past continuous será estruturado aí com verb to be no passado, mais um verbo principal com ing, tá bom? Porém, é extremamente necessário que você lembre, né? Claro, da conjugação do seu verb to be no passado. Lembra que essa conjugação aí, ela pode ser feita de duas formas, né? Você pode ter was e were. E quando que eu sei que eu tenho que utilizar was e were? Vai depender de quem? Do seu sujeito. Na frase I was traveling with my family, o seu sujeito é quem? Quem estava viajando com a família? Eu. Então, ó, dá uma olhadinha aqui na sua tabela. Quando você tiver sujeito, né, com o pronome I ou equivalente a I, você sabe que a conjugação correta aí do verbo to be no passado é was. You, você, were. He, she, it, que são as terceiras pessoas do singular, você também utiliza a conjugação was. Então, he was, she was, it was. She was traveling with her family. He was traveling with his family, ok? E, né, para ir primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural, só utilizamos a conjugação were. Então, I was, you were, he was, she was, it was, you were, we were, they were. Beleza? Porém, não é só o verb to be que constrói aí esse past continuous, ok? Ele é extremamente necessário da sua frase. Sem verb to be no passado aí não existe past continuous, mas eu também preciso que o meu verbo principal esteja aqui com a terminação ing, tá bom? Essa terminação nós chamamos, tá? Essa conjugação do seu verbo de particípio presente, tá? Eu sei que tem presente aí no nome, mas é como a gente chama aí esse ing, que vocês também encontram aí no present continuous, tá bom? Então, past continuous, mais uma vez, verb to be no passado, né? E o seu verbo principal com ing no final, beleza? Bom, então vamos ver aí como que as nossas frases serão estruturadas na forma afirmativa nesse tempo verbal. Então eu tenho a seguinte frase: She was traveling with her family. She, qual é a função de she na sua frase? É o seu sujeito, tá? Então quem estava viajando com a família? Ela. Preciso que em toda a frase do past continuous eu tenha aí o meu verbo to be no passado. Já que meu sujeito é she, terceira pessoa do singular, eu utilizo a forma was. E aí vem o meu verbo principal, né? Lembrando que o meu verbo principal, ele tem aqui, ó, ing em seu final. Beleza? Não pode esquecer. Dois elementos essenciais do past continuous, galera. Verb to be no passado e o seu verbo principal tem que ter ing no final. E o resto da sua frase com a família dela seria o seu complemento, tá bom? Então, eu tenho She was traveling with her family. She é o sujeito. Was, né? O meu verbo to be no passado, que ajuda, que auxilia na construção aí desse tempo verbal. Traveling é o meu verbo principal, com ing no final. E with her family é o meu complemento, certo? Então, é assim que a gente vai estruturar as frases afirmativas. Bom, vamos lá para a nossa forma negativa, certo? Na minha forma negativa, basta eu acrescentar o not. Bom, mas eu vou acrescentar esse not em qualquer lugar da minha frase? Vou sair acrescentando not aí, depois do traveling, ou então depois do her? Não, ele tem uma posição correta, que será sempre depois do verb to be, ok? Então, eu terei a seguinte frase na negativa: She wasn't traveling with her family. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a negação not e posicionei depois do meu verb to be, certo? Lembrando que
que wasn't nada mais é que a contração de was e not. E se o seu sujeito fosse they, por exemplo, e você precisasse aí, né, transformar essa conjugação em were, sem problema algum. É só você lembrar que were mais not contrai e fica aí weren't, certo? Então, eu vou ter aí she como sujeito, wasn't, que é o meu verbo to be no passado, mais a palavrinha not, traveling, que é o meu verbo principal com essa terminação em ing, ok? E with her family, que é o meu complemento. Então, é assim que eu vou estruturar as minhas frases negativas. Basta acrescentar o not, sempre aonde, qual é a posição correta dele, depois do verb to be no passado, ok? Frases interrogativas, teacher. Como é que a gente vai fazer com as frases interrogativas aí no past continuous, tá? Seguinte, basta você inverter a posição do verb to be como sujeito da sua frase, como vocês puderam observar aí no exemplo. Então, ao invés de falar she was traveling with her family, que seria a nossa frase afirmativa, eu inverti e disse was she traveling with her family? Ok? E aí eu vou ter agora, né, o meu sujeito depois do verb to be, tá? Então a posição é verb to be no passado, depois sujeito, e aí então verbo principal com ing e o complemento da sua frase, tá? Então basta eu fazer essa inversão entre sujeito e verb to be no passado, beleza? Bom, agora que vocês entenderam um pouquinho, tá? Sobre a estrutura do seu past continuous nas frases afirmativas, negativas e interrogativas, é necessário que vocês entendam quando utilizar o past continuous. Bom, se vocês lembram, vocês estudaram em alguns módulos anteriores o simple past. Professora, lá no simple past falávamos sobre o passado. E no past continuous a gente também fala sobre o passado. São dois tempos verbais que se referem ao passado. Então, qual vai ser a diferença entre eles? Quando que eu vou utilizar um e quando eu vou utilizar o outro? Bom, vocês têm que lembrar que lá no simple past, vocês o utilizavam para expressar uma ação que começou e finalizou no passado. Com o past continuous, você vai expressar uma ação que estava em progresso no passado, ou uma ação que era aí temporária, tá? Então, repetindo, utilizamos o past continuous para expressar uma ação que estava em progresso ou que era temporária, ok? Então, a gente não tem essa ideia aqui de uma ação que iniciou e finalizou. Não, em progresso ou temporária. Vamos entender isso a partir de um exemplo? Example. I was doing my homework all day yesterday. Tá certo? Então, eu estava fazendo o meu dever de casa o dia todo ontem. Então, eu tenho aqui elementos do past continuous, não tenho? Eu tenho aqui o meu verb to be no passado e eu tenho o meu verbo principal, que é o do, com ing aqui no final, tá? E o que eu estou expressando aqui? Que ontem, o dia inteiro, qual era a ação que estava em progresso? Eu estava fazendo meu dever de casa, tá? Então, era uma ação que estava em progresso durante todo o dia, tá? Que no caso era ontem, beleza? Outro exemplo. I was dancing yesterday. Eu estava dançando ontem. Então, era uma ação que estava em progresso num determinado momento do meu passado, que era, nesse caso, ontem, beleza? Então, cuidado, tá? Para vocês não confundirem aí simple past com past continuous. Simple past, uma ação que inicia e finaliza no passado. E o past continuous, uma ação que estava em progresso ou que era temporária. Mas também temos aí uma outra utilização do past continuous. Nós podemos combinar past continuous com o simple past numa mesma situação. Observem.
Utilizamos o past continuous quando queremos expressar uma ação que estava em progresso quando uma outra ação a interrompeu. Então, observa aqui o meu exemplo. He was studying when she called him. Então, ela estava estudando uma ação em progresso quando ela o chamou. Ah, então, qual era a minha ação em progresso aqui? Ela estava estudando. Qual foi a ação que interrompeu essa ação dele estar estudando? Ela o chamou, ok? Então, aqui eu utilizei past continuous e aqui eu utilizei simple past. Por quê? Was studying era uma situação que estava em progresso. She called him é uma ação que iniciou e finalizou. E além disso, interrompeu essa minha outra ação de estava estudando, ok? I was taking a shower when the telephone rang. Aqui, ó, I was taking a shower, eu tenho um exemplo de past continuous. Identifiquei aqui pelo verbo to be no passado e o meu verbo principal com ing, tá certo? E eu tenho uma outra frase aqui, ó, no simple past, ok? Eu tenho o meu verbo rang, que é um verbo irregular no passado. Ele vem aí de ring, tocar, certo? Então, I was taking a shower when the telephone rang. Eu estava tomando banho. Opa, uma ação que estava em progresso. When the telephone rang. Quando o telefone tocou. Então, o telefone tocou foi a ação que interrompeu eu estava tomando banho, ok? Então, a gente pode combinar aí past continuous e simple past numa mesma situação, ok? Uma outra situação que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é em relação ao stative verbs, ok? O que acontece? Esses verbos aí que são verbos ligados à nossa percepção, como like, gostar, love, amar, believe, acreditar, understand, entender, know, conhecer e remember, lembrar, geralmente esses verbos não são utilizados no past continuous, ok? Então, se você quiser falar algo assim, naquele momento da aula eu não estava entendendo, você não poderia aí na língua inglesa utilizar o past continuous para expressar isso. Eu sei que seria, né, uma ação que estava em progresso, mas você deveria utilizar aí o simple past, porque o verbo understand é um verbo que geralmente não vai aí no past continuous, certo? Bom, vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho aí sobre o vocabulary de sport, certo? Só que, obviamente, nós vamos agregar aí esse vocabulário ao conhecimento do módulo, né? Ao assunto do módulo que vocês viram no módulo. Então, dá uma olhadinha aí nessa primeira imagem. Nós temos aí, ó, American Football, que é um esporte muito famoso aí nos Estados Unidos, ok? Como é que eu poderia expressar que eles estavam jogando futebol americano? Eu falaria they were playing American football. Então, eu tenho aqui, ó, o meu verb to be, né? No passado, correspondente aqui ao they, porque eu digo they were, e eu tenho o meu verbo principal com ing no final. Eles estavam jogando futebol americano. They were playing American football, ok? Bom, aqui, ó, eu tenho o esporte badminton. Então, she was playing badminton. Ela estava jogando badminton. Tem aqui verb to be no passado, correspondente aqui na conjugação do sujeito she, e eu tenho o meu verbo principal, play, com o ing aqui, com a terminação ing, certo? Então, ela estava jogando badminton, she was playing badminton, ok? Now, baseball, baseball. Eles estavam jogando beisebol. In English, they were playing baseball, ok? Então, ó, eu tenho verb to be. Olha a estrutura aí da minha frase afirmativa. Verb to be, que está correspondente aqui, né?
a conjugação do sujeito they e o meu verbo principal com ing no final, ok? Bom, além disso, eu tenho também aí como esporte o basketball, ok? Basketball. Então, ó, they were playing basketball. Tenho were, conjugação correspondente aqui ao meu sujeito they, e o meu verbo play com a terminação ing. Eles estavam jogando basquete. They were playing basketball, alright? Bom, they were practicing boxing. They were practicing boxing. Então, eu tenho aqui o esporte boxing e eles estavam praticando boxing. Então, eu tenho were, correspondente à conjugação aqui do meu sujeito they, e eu tenho meu verbo practice com a finalização ing, né? Eles estavam praticando boxing. They were practicing boxing, alright? Então, era uma ação que estava em progresso no passado. He was playing cricket. He was playing cricket. Então, ele estava jogando cricket. Então, eu tenho aqui was, correspondente aqui, né? A conjugação do meu verbo to be no passado, correspondente aí à minha terceira pessoa do singular, que é he. Então, eu sempre digo he was playing. Olha o meu verbo principal aqui com ing no final. Ele estava jogando cricket. He was playing cricket, ok? Como é que ficaria essa frase na negativa? Será que vocês poderiam me falar? He wasn't playing cricket. Posicionaria aí o meu not depois do verbo to be no passado. Temos aqui mais um exemplo de frases no past continuous. Dessa vez vamos utilizar aí que esporte o figure skating, né? Então eu tenho aqui também a presença, tá, do meu verbo to be no passado. Então, ó, she was figure skating, alright? Então esse was aqui, ó, corresponde à conjugação do seu sujeito she, terceira pessoa do singular. Lembrem-se, sempre falamos she was, ok? Now, he was playing golf. Ele estava jogando golfe. Então, was, correspondente aqui à forma correta da conjugação do verbo to be no passado, né? Que se estabeleceu aí de acordo com o sujeito he, e o meu verbo principal play com ing no final, ok? Então, ele estava jogando golfe. E aí, vamos lá para a correção de um exercise. Esse exercício corresponde aí ao exercício 2 da página 448 da sua apostila, tá bom? Ele pede para você completar as frases utilizando aí o past continuous. Então, vamos lá para a letra A. One day, Berenice, tarana, 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 under a tree, when a bird's nest fell from it. Então, um dia, Berenice pediu, né, aí para você completar com past continuous. Vamos lá, Berenice. Que tipo de sujeito é Berenice? Eu poderia substituir Berenice pela terceira pessoa do singular, she. Logo, eu já sei que a conjugação correta aí do meu verbo to be no passado seria was. Porém, não basta só o verbo to be no passado, né, para eu construir a minha frase. Eu preciso do meu verbo principal, que nesse caso aqui é o stand, para terminar essa construção. Esse verbo aqui, stand, ele não estará na sua forma infinitiva. O que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que acrescentar ing no final. Então, one day, Berenice was standing under a tree when a bird's nest fell from it. Então, um dia, Berenice ela estava aí, né? Embaixo de uma árvore, quando um ninho de passarinho caiu. Ok? Então, uma ação que estava em progresso quando outra interrompeu. Lembra que é um dos usos aí do past continuous? Now, letter B. He said that
He said that he. Essa aí já tá fácil, né? Eu sei que a conjugação correta do verbo to be no passado para he é was. Então, he said that he was. Eu só preciso acrescentar ing no finalzinho do meu verbo come. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção em uma coisinha, tá? Os verbos que terminam em e, como é o caso de come, como é o caso de dance, você, antes de acrescentar o e, você tem que, antes de você acrescentar o ing, você tem que retirar esse e. Então, a resposta aqui seria: He said that he was coming here yesterday. Ok? Ele disse que ele estava vindo aqui ontem. I don't know why he didn't come. Eu não sei porque ele não veio. Right? Então, lembrando, verbos que terminam em e, antes de acrescentar o ing, você tem que tirar esse e, ok? They, tanana, tanana, watch TV when their father came in. They, qual é a melhor conjugação do verbo to be no passado quando o seu sujeito é they? Seria was ou were? Ah, vocês sabem bem que a melhor conjugação aí é were. They were. Basta o quê? Eu acrescentar ing no finalzinho do meu verbo watch. Então, they were watching TV when their father came in. Ok? We. Qual é a melhor conjugação do verbo to be no passado para we? Was ou were? Eu digo we was ou we were? Ah, falamos we were. Só o verbo to be aí no passado basta para ser past continuous? Não, eu preciso acrescentar ing no finalzinho do meu verbo. Então, we were playing soccer all day yesterday. Nós estávamos jogando futebol o dia inteiro ontem, certo? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Gostaria que vocês não desanimassem dos estudos de vocês. É um momento essencial para que vocês continuem focados e com força máxima, ok? Estamos aqui, estamos incentivando, querendo que vocês aí não percam a vontade de estudar, tá bom? Um grande beijo para vocês e vejo vocês na próxima. Bye, bye!